Glórias a Deus, Deus abençoe irmão José, Deus abençoe a igreja do Senhor. Temos uma palavra para dividirmos aqui nesta noite, louvores maravilhosos, a presença do Senhor está aqui nesse lugar. Queremos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, uma palavra muito conhecida, mas essa palavra que Deus impulsiona no meu coração nesta noite para que nós possamos dividir e falarmos tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco. Nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo e Ele está aqui neste lugar. Ele já tem falado através das orações, Ele já tem falado através de cada vida que teve a oportunidade de estar aqui nesta tribuna, usando estes microfones aqui e o nome do Senhor sendo glorificado. A palavra de Deus nos diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Podem tomar assento em nome de Jesus. Palavra do Senhor desta noite, que o Senhor impulsiona o meu coração, é para nós dividirmos sobre o processo do vaso quebrado. Nós sabemos que a nossa vida como servos do Senhor, ela é pautada por processos. Todos nós vivemos processos. Por isso que eu digo para os irmãos, por isso que eu digo por onde eu vou, a nossa vida ela não está estagnada. A nossa vida ela tem os momentos altos e tem os momentos baixos. Mas o que me chama a atenção, que a palavra do Senhor nos ensina, é que nem sempre estamos no lado de cima e nem sempre estamos no lado de baixo. Nem sempre vivemos momentos altos e nem sempre vivemos momentos baixos. Mas o interessante disso, irmãos, que independente do momento em que nós venhamos estar passando, nós temos que ter a convicção plena daquilo que nós fazemos da parte do Senhor em nossas vidas. Nós temos que ter a convicção do Deus que nós servimos, independente do estado em que nós venhamos estar. Nós temos que ter a certeza plena que nós servimos um Deus em movimento, nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que muitas das vezes pode nos permitir passar por momentos em que estejamos do lado de baixo, assim como a roda gigante. A roda gigante ela é interessante, irmãos, porque ela fica em movimento. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá em cima. Então a roda gigante ela está girando. E a roda gigante da nossa vida ela não para. Ela está girando constantemente. Ela gira e gira e gira. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Mas o interessante de tudo isso é o aprendizado que esses momentos nos trazem. Mesmo no momento em que nós estamos do lado de baixo, nós podemos perceber que existe um trabalhar de Deus, e para todo trabalhar de Deus existe o seu propósito. Nada acontece em nossas vidas sem que tenha o propósito do Senhor. Por mais que você possa estar pensando: eu não estou conseguindo entender aquilo que eu estou enfrentando, eu não estou conseguindo entender o porquê que eu estou passando por isso que eu estou passando. Eu quero dizer para você nesta noite: isso que você está passando faz parte do propósito do Senhor. Quem sabe você não entenda agora, mas durante esse processo o Senhor vai fazer você entender lá na frente. E através dessa situação que você está enfrentando, Deus vai lhe usar para que vidas que também estejam passando por esses momentos de adversidade, momento em que estão lá do lado de baixo, possam se erguer através do teu testemunho. O processo do vaso quebrado, irmãos, é um processo bem interessante. Essa mensagem, eu nunca preguei essa mensagem, e eu confesso para os irmãos que essa mensagem eu já tenho há alguns anos.
Isso que eu quero dividir com os irmãos nesta noite. E hoje o Espírito Santo me impulsiona a falar sobre este processo. O primeiro processo, dentro do processo do vaso, o vaso nas mãos do oleiro, ele passa por um processo de separação. É separar o vaso e colocá-lo de molho. Deus coloca o barro de molho. E quando nós observamos isso, irmãos, nós podemos entender que quando esse processo de separar o barro e deixar ele de molho, é um processo em que muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê respostas. Muitas vezes nós queremos que Deus entre com a provisão, entre com a solução, resolva os nossos problemas, resolva as nossas lutas, resolva aquilo que nós estamos enfrentando. E nós muitas vezes ouvimos Deus falar com aquela pessoa que está do lado direito, Deus falar com aquela pessoa que está do lado esquerdo, Deus falar com aquela pessoa que muitas vezes está do nosso lado e não fala conosco. E nós queremos ouvir Deus, nós queremos ouvir Deus falar conosco. Deus nos dá respostas àquilo que nós precisamos, e a resposta não vem, e o silêncio de Deus vem, mas a resposta não vem. Esse é o processo em que o barro ele está de molho. Ele está de molho, mas ele não está esquecido. Então entenda, irmãos, que o processo do vaso quebrado é quando Deus ele usa essas ferramentas. E muitas das vezes na qualidade de pregador, nós estamos nos cultos e queremos que, quem sabe, a oportunidade surja para a nossa vida. Quem sabe muitas vezes torcendo para que de repente aconteça alguma coisa e o pregador não possa vir, e que a gente tenha a oportunidade. Eu falo na questão dos obreiros, do ministério, e a oportunidade não chega. Nós permanecemos caladinho, sem falar nada. E muitas vezes nós estamos esperando uma oportunidade, sedentos para falar algo, e não recebemos a oportunidade. É o processo do barro. Esse é o processo em que o barro ele está de molho, mas ele não está esquecido. Isso é processo. Processos fazem parte das nossas vidas, irmãos. Todos nós, para que um dia o Senhor possa nos usar conforme o centro da sua vontade, nós precisamos passar pelos processos de Deus. O processo ele nos faz crescer, o processo ele nos faz com que nós venhamos nos aproximar mais de Deus e buscar mais essa preparação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do processo do vaso quebrado é pisar no barro. Irmãos, quando eu estava meditando sobre esse ponto do pisar no barro, tem pisões, irmãos, nesse processo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu meditando hoje sobre essa palavra, o Espírito Santo falava comigo sobre os pisões dentro do processo do vaso quebrado. Porque o vaso, quando ele está nas mãos do oleiro, o oleiro amassa, o oleiro coloca de molho, e o oleiro pisa, está pisando. E nesses processos, aleluia, que Deus permite que pisem em você, em mim, são os processos de, muitas vezes, humilhações. Deus permite afrontas, mas tudo isso faz parte de processo que nos dá crescimento. Porque se nós não formos afrontados, se nós não formos humilhados, se nós não passarmos por provações, se nós não passarmos por perseguições, o que seremos? Que tipo de cristãos que seremos? Que tipo de crentes seremos? Se não passarmos por isso, irmãos, qualquer ventinho, qualquer cara feia, qualquer olhar vai nos desanimar. O irmão não me deu a paz do Senhor, o irmão não olhou na minha cara, o irmão passou por mim e não me viu, não me cumprimentou. Se nós não passarmos por processos, irmãos, pisões na vida, que crente nós vamos ser? Precisamos passar por esses processos para solidificar a nossa força, não no nosso braço, mas a nossa força no Senhor, no Criador dos céus e da terra, naquele que controla todas as coisas, naquele que prepara antes de nos usar.
tudo faz parte, irmãos. Independente de qualquer estágio que nós venhamos estar, nós vamos passar pelos pisões dos processos em que o Senhor vai permitir, não para fazer nós desistir, desanimar, deixar de servir a Deus, pelo contrário, para nos solidificar na sua presença, para nos fortalecer, para nos dar visão, além da visão humana, visão espiritual. Tudo faz parte do processo de Deus, da permissão do Senhor. E o interessante, irmãos, dentro desse processo que Deus permite, né, eu fiquei observando. Já pensou se o vaso, enquanto o oleiro ele está preparando, irmãos, visualizem comigo, o oleiro pega o barro, prepara o barro, está formando um vaso através daquele barro. Primeiro ele separou, ele deixou de molho, pisou naquele barro, e durante esse processo de pisar no barro, que Deus permite, já pensou, irmãos, se o barro gemesse? Você já pensou nisso? Enquanto ele está sendo pisado, humilhado, maltratado, o barro não geme, mas você geme. Aleluia, aleluia. O barro não geme, mas você geme, você chora nas madrugadas, você coloca o teu rosto no travesseiro, deita. Quem sabe você se ajoelha do lado da sua cama, você chora, você grita, você clama, você pede socorro para Deus. O barro não faz isso, mas você faz. E por que esses pisões não passam? Porque é o processo do vaso quebrado nas mãos do oleiro. Ele precisa deixar eu e você passar por esses processos, porque é através desse processo que nós vamos ser vitoriosos em Cristo. Se o vaso gemesse, irmãos, aleluia, se o barro gemesse, ele gritava, aleluia. O barro não geme, mas você geme, você chora nas madrugadas, porque o oleiro ele está nos moendo, aleluia. E a gente pensa, eu vou desistir, acabou, não dá mais, eu não consigo vencer essa luta, vencer essa prova, vencer essa dificuldade, eu não vejo a saída, eu não vejo Deus operar, eu não vejo o milagre de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o nosso Senhor ele está trabalhando, Ele está cuidando. Continue firme, continue confiando, continue marchando. Tenha certeza que esses pisões não vão tirar você da presença do Senhor, pelo contrário, vão fortalecer você. Depois desses pisões, o oleiro ele coloca o vaso na forma, irmãos. E o processo da forma, ele é muito dolorido. Sabe por quê, queridos? Porque tem curvas. São as nossas estruturas sendo mexidas quando o oleiro está trabalhando em nossas vidas. E uma coisa me chama a atenção, irmãos, que ninguém quer que a sua estrutura seja mexida. Todo mundo quer que a sua estrutura permaneça intacta, permaneça tranquila, podendo ir e vir, fazer o que bem quiser. Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a vitória, todo mundo quer o milagre, mas não quer passar o processo, não quer enfrentar o processo, não quer aceitar o processo, não quer reconhecer o processo nas nossas vidas. Por isso a forma, ela é complicada, ela é dolorida, porque ela vai mexendo conosco. Ele vai tentando encaixar, o oleiro vai tentando encaixar. Mas uma coisa eu digo para você nesta noite: deixe a forma de Deus na sua vida. Não se preocupe com a forma de Deus na sua vida. Não murmure por estar sendo aperfeiçoado por Deus. Continue confiando. E depois da forma, tira da forma e vai para o forno. Aí a coisa começa a esquentar, queridos. Vai para a fornalha. E quando estamos na fornalha, arde, dói, é difícil. Quem
gostaria de estar dentro de uma fornalha? Quem gostaria de estar dentro de uma perseguição? Quem gostaria de estar dentro de uma situação que você não vê saída, você não vê solução? Você sabe, você tenta de todos os lados, mas não vê o agir de Deus, não vê o milagre acontecendo. Quem não gostaria de estar fora disso? Mas é preciso eu e você passarmos pela fornalha. É preciso nós enfrentarmos a fornalha preparada pelo Senhor, porque só o ouro é provado dentro do fogo, irmãos. Se você está sendo provado, pode ter certeza. Se você está dentro de uma fornalha, pode ter certeza, é porque você é valioso, você é valiosa. Pode confiar. Deus não coloca ninguém dentro de uma fornalha. Na verdade, assim, irmãos, Deus não coloca ninguém dentro de fornalha, dentro de dificuldades, dentro de provações, dentro de lutas, dentro de angústia. Nós nos colocamos. Nós nos colocamos dentro de todas as dificuldades. Nós buscamos, muitas vezes não vigiamos, muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, muitas vezes queremos fazer da nossa força, queremos fazer com a nossa amizade, com a nossa influência, com o nosso intelecto, usa todo o artifício humano. E automaticamente nós estamos buscando a fornalha, a dificuldade, a provação, a luta, porque faltou entender o processo de Deus em nossas vidas. Se porventura nós estamos enfrentando, você está enfrentando algo nesta noite, eu quero dizer para você: deixe o processo de Deus trabalhar. Glorifique em meio à prova, glorifique em meio à luta, glorifique em meio à dificuldade. Deus está trabalhando, o oleiro está trabalhando no vaso. Entenda, nesta noite, o oleiro está trabalhando no vaso. Esse é o processo do vaso quebrado. Deixa o oleiro trabalhar na sua vida, e o Senhor vai reverter essa situação em nome de Jesus. Da fornalha, irmãos, a fornalha dói, queima, arde, meu Deus. Mas da fornalha, o oleiro pega a lixa, tira da fornalha e o oleiro pega a lixa. A coisa está só esquentando, mas nós estamos nas mãos do oleiro. Eu digo para você nesta noite, você está nas mãos do oleiro. A melhor mão que nós podemos estar, irmãos, é nas mãos do oleiro, nas mãos do Criador, nas mãos do arquiteto, nas mãos daquele que cuida, daquele que protege, daquele que livra, daquele que tem a bênção para nos entregar, e a história das nossas vidas para ser mudada. Tudo está nas mãos do Senhor. Então eu digo para você nesta noite: descansa o teu coração. Vai passar pela lixa? Vai passar pela lixa. Todos esses processos, irmãos, todos esses processos, se nós pegar, separar o barro, colocar de molho, pisar no barro, colocar o vaso na forma, levar o vaso dentro da fornalha, todos esses processos, pegar a lixa, são processos, são pessoas, veja bem, que Deus usa, pessoas que Deus usa para tratar conosco. Todos esses processos são pessoas que Deus usa para tratar conosco. Aleluia. A forma são pessoas, a lixa são pessoas, e você muitas vezes diz: é um demoniado, é uma endemoniada. Aleluia, Jesus. Jeová está usando alguém para lixar uma dessas áreas das nossas vidas nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Ele precisa tratar algumas áreas das nossas vidas, e muitas vezes nós precisamos deixar Deus operar, porque quando nós passamos pelo processo do Senhor, em que Deus vai limpando, Deus vai arrancando, Deus vai lixando, Deus vai ajustando,
Deus vai organizando. Isso aí é porque Deus tem algo maior, grandioso, para entregar nas nossas mãos. Só que Ele não entrega nada sem antes nos preparar. O vaso, para ficar perfeito, irmãos, a ponto de uso, ele precisa passar pela mão do oleiro. E o oleiro, ele tem o seu jeito de trabalhar. Ele permite para que eu e você venhamos ficar como vasos de honra nas mãos do Senhor. Só um detalhe aqui, queridos. Dentro dessas pessoas que são usadas para mexer com muitas vezes as nossas estruturas, existe um cuidado muito especial, né? Que é um detalhe. Que eu e você não venhamos querer ser instrumento de justiça na vida de um crente. Não queira. Tem muitas pessoas que muitas vezes querem ser instrumentos de justiça na vida de um crente, na vida de uma pessoa, na vida daquele ali, daquela ali, e assim por diante. Não queira, porque a Bíblia nos dá exemplos, irmãos. Se Deus tratar, se Deus fizer, se Deus operar, se Deus tem as suas maneiras de agir com a minha vida, agir com a vida de cada um de nós aqui, é a maneira que Deus quer usar. Mas agora, eu e você não podemos deixar ser instrumento de justiça para atingir A, atingir B, porque é um grande problema. Nós conhecemos aqui a palavra do Senhor, que nos mostra que o rei Nabucodonosor, ele resolveu punir Israel, ele resolveu ser justiceiro. Nabucodonosor, ele quis punir Israel, mas o que aconteceu? Depois ele voltou, o nosso próprio Deus usou a maneira que Nabucodonosor fez com Israel. Deus permitiu. Só que depois Deus veio para punir Nabucodonosor. Então, isso aqui mexeu muito comigo, porque o pior desse acontecimento, em que Nabucodonosor se sentiu justiceiro, Deus foi lá e tratou com ele. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo, de não sermos instrumentos de justiça humana. Temos que confiar nas mãos do Senhor, entregar para Deus. E quando eu e você estivermos passando pelo processo, glorificar o nome do Senhor, buscar a sua presença, confiar nele, entregar nas mãos dele e deixar que ele opere, deixar que ele faça, deixar que ele conduza todas as situações e o seu nome seja glorificado. Aleluia! Processo na mão do oleiro, processo do vaso quebrado. Aqui, no último ponto eu coloquei: como saber se o vaso está pronto, irmãos? Dentro desses processos, né, entre colocar o vaso, o barro de molho, e pisar no barro, colocar o vaso na forma, levar o vaso para a fornalha, pegar a lixa e lixar o vaso. Dentro desse processo, como nós vamos saber que o vaso está pronto? Aleluia! Glória a Deus! Temos muitos vasos aqui dentro. Temos muitos vasos que Deus quer usar como vaso de honra, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na faculdade, aonde quer que seja, aqui na igreja, na sociedade, na família. Vasos de honra. O nosso oleiro, o oleiro verdadeiro, ele está buscando construir, aperfeiçoar vasos de honra nas suas mãos, para serem usados poderosamente nas mãos do Senhor. Quando o oleiro bate e ecoa dentro, está pronto o vaso. Quando o oleiro bate e ecoou dentro, o vaso está pronto. Aleluia! Toda aprovação, ela tem fim, queridos. Toda aprovação, ela tem fim. Eu digo para você nesta noite: toda aprovação, ela não é eterna. Toda aprovação, ela tem fim. E esse fim quem dá é o oleiro. O oleiro tira da aprovação.
faz o vaso, prepara o vaso e deixa o vaso pronto para ser usado. Aleluia. O oleiro tirou da prova. Aleluia. Tudo isso são processos. Coloque em pé, queridos. Tudo isso são processos das nossas vidas. O oleiro quer tirar você nesta noite, aleluia, dessa provação, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei a luta que você enfrenta, a dificuldade que você enfrenta, mas o oleiro, ele está aqui nesta noite. Ele quer arrancar você dessa situação. Ele quer mudar a tua história nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ele está pronto para fazer isso nesta noite. Basta você crer, basta você confiar, basta você confiar no Senhor, e Ele está aqui para te abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus em nome de Jesus? Vamos orar? Aleluia. Tem alguém que precisa de alguma oração especial? Se tiver alguém, dê um passo aqui na frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Temos a nossa Santa Ceia nesta noite. Irmão Hélio, pode passar, querido. Vamos orar, em nome de Jesus. Deus já deu vitória. Deus já deu a cura para o irmão. Aquele dia que ele estava no hospital, a igreja orou, todos nós oramos de imediato. Me mandou a mensagem, nós já oramos e Deus deu a vitória para o irmão. E é assim que Deus quer fazer com mais pessoas aqui. Tem mais alguém? Pode passar. Não é para o pastor que vocês estão vindo aqui, queridos, porque o pastor é um mero mortal. Hoje eu estou aqui, amanhã só Deus sabe onde é que eu vou estar. Aleluia. Eu não falo por demagogia. Nós sabemos que somos pós-cinza, e verdadeiramente eu falo que somos pós-cinza. Deus sabe os minutos, sabe as horas. Podemos ter o que tiver, podemos ter o recurso que tiver, podemos ter a conta bancária mais recheada desse mundo. Se Deus achar que acabou, acabou. Não importa, não vamos levar nada, irmãos. Se estamos respirando, se estamos andando, é por bondade e infinita misericórdia do Senhor, que mais um dia olhou do seu sublime trono, olhou para mim e disse: vai, levanta, anda, caminha mais um pouco. Esse dia eu te permito mais esse dia, mas amanhã pertence a Deus. Quem saberá onde estará no dia de amanhã, se as misericórdias do Senhor não se renovarem mais uma vez no dia de amanhã? Tudo é bondade, tudo é misericórdia, irmãos. Faça o bem enquanto é tempo, haja conforme a vontade do Senhor hoje. Seja bênção hoje, seja vaso de honra hoje. Sirva ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o sentimento. Glorifique a Deus pela vida, glorifique a Deus pelo ar que nós respiramos. Quantas pessoas entubadas, quantas pessoas sendo ceifadas por Satanás, quantas pessoas, enquanto nós estamos aqui, irmãos. Se os irmãos abrirem o Google nesse momento, os irmãos vão ver desde quando nós chegamos até esse horário aqui. Agora, os irmãos vão se surpreender. Os irmãos, eu acredito que os irmãos ficariam espantados de quantas vidas foram ceifadas por Satanás, por AVC, acidente automobilístico, parada cardíaca, assaltos. Quantas pessoas foram ceifadas por Satanás? Nós estamos aqui, irmãos, não é porque somos os melhores, somos os mais bonitos, os mais cheirosos, os mais arrumados. Não, é porque Deus nos deu misericórdia, nos concedeu a misericórdia de estarmos aqui, de irmos e virmos, de respirarmos, de andarmos. Não estamos na UTI, na CTI, não estamos em macas, não estamos nos corredores, gemendo, chorando, implorando por cura, implorando por milagre. Estamos aqui porque Deus tem cuidado de nós. É por isso que nesta noite o Senhor me deu esta mensagem. Somos vaso de honra na mão do oleiro. Você é vaso de honra nas mãos do oleiro. Não olha para trás, não olha para o lado, não olha para a direita nem para a esquerda. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé, irmãos. Nós servimos um Deus grandioso, glorioso, maravilhoso, poderoso, que controla todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. Nós viemos aqui não por vir, queridos,
não porque não teria outra atividade para fazer, pelo contrário, eu acredito que todos nós teríamos atividade para fazer, mas nós viemos aqui impulsionados pelo Espírito Santo, nós viemos aqui porque nós cremos no Deus que nós servimos, nós viemos aqui porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história, para abençoar a nossa família, nós viemos aqui porque nós vamos participar da ceia do Senhor, a ordenança da sua palavra, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Nós viemos aqui porque nós cremos que nós servimos um Deus verdadeiro. Eu digo para você nesta noite, continue firme, continue perseverando, continue renunciando, continue buscando a presença do Senhor, não importa o que aconteça, não importa a dificuldade que você enfrente, continue marchando, continue confiando que o nosso Deus, Ele é poderoso sim. Em meio às falhas, em meio às dificuldades, queridos, ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, temos dificuldades. O importante é nós reconhecermos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas e de Deus. Se eu falei, se eu pequei, arranca de mim, Senhor, transforma a minha vida, o meu ser, me ajuda, Deus, eu ser melhor, me ajuda, Deus, eu ser diferente, me ajuda, Deus, eu estar mais próximo de Ti. Eu quero ser Teu amigo, Senhor, seja meu amigo, Senhor, meu Deus, esteja próximo de mim, afaste o mal, afaste as tentações, afaste, Senhor, meu Deus, toda a influência satânica, afaste, Senhor, tudo aquilo que me tira da Tua presença. Se alguém mais quiser passar aqui, passe, querido. Nós vamos orar e já vamos servir a ceia do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Somos vasos nas mãos do oleiro. E nesta noite eu quero dizer para a igreja: nós não somos vaso quebrado. Nós não somos vasos quebrados. Nós somos vasos intactos, vasos perfeitos nas mãos do Senhor, vasos de honra. Eu vejo vasos de honra nesse lugar. Eu vejo vasos prontos para serem usados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vejo vasos que estão prontos para receber o bálsamo do Senhor, o óleo do Senhor. E esse óleo vai encher cada um que aqui está nesta noite. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar os teus sonhos. Deus vai mudar os teus projetos. Deus vai te dar algo novo para que você venha ter ânimo, venha ter coragem, venha ter perseverança, porque você não serve a homens, você serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, e não desampara você, Ele não desampara. Esse é o nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Estenda suas mãos, queridos, estenda suas mãos. Uma mão você coloca no seu coração, outra mão, a mão direita você estenda as mãos, e a mão esquerda você coloca no seu coração. Ora comigo nesse momento. Aleluia. Olha para dentro de você. Não seja instrumento de justiça. Magassuri bihes Imanabaya sorebahaias. Aleluia. Seja um instrumento de honra nas mãos do Senhor. Senhor, os teus filhos vieram aqui na frente, Senhor, dar um passo de fé, Senhor Jesus. Eu não sei a necessidade, não sei o que eles buscam, Pai, mas eu lhe conheço, Deus, e sei que o Senhor é o Deus que supre, é o Deus que resolve, é o Deus que transforma, é o Deus que edifica, qualifica, vivifica, Senhor meu Deus, e glorifica o Teu nome sobre cada vida, Senhor, dos Teus filhos. Senhor meu Deus, se seja um milagre de cura, Pai amado, o Senhor é poderoso para realizar, Pai, esse milagre. Se seja, Senhor, uma intervenção divina, Senhor, em qualquer área que seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha de encontro a cada vida, a cada filho que está aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, derrama as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama, Senhor, meu Deus, olhos espirituais, visão do Teu reino, Pai, para que juntos possamos, ó Senhor, meu Deus, glorificar o Teu nome. Dá vitória, Senhor Jesus. Eu ministro a bênção, eu ministro a vitória sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão. Eu ministro a bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Livra, Senhor, meu Deus, de toda a obra do mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e lhe agradecemos, ó Pai. Vocês que estão aqui na frente, eu não sei o que vocês necessitam, mas eu quero que vocês declarem em nome de Jesus Cristo, para o inferno ouvir e bater e retirar. Eu recebo com força, eu recebo a minha vitória, o meu milagre, nesta área que eu busco. Sozinho eu não consigo. Por isso eu vim aqui
Porque eu creio que com o Senhor eu consigo. Eu sou vitorioso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, receba um milagre em nome de Jesus Cristo. E a igreja aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia. Nossos obreiros, venham, queridos, em nome de Jesus.